Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem que eu mostrarei que meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Laia, 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 la, laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia, la, laia. Vossas palavras são espírito, vossas palavras são vida e são vida eterna. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela conforta, ela é um conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria para os humildes. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegra ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Veja, meu irmão e minha irmã, que a lei do Senhor ela é perfeita, ela é um conforto para a nossa alma. Que os preceitos do Senhor, eles são preciosos, porque ele alegra o nosso coração. Por isso é necessário que todas nós, que a gente reze todos os dias a palavra de Deus. Que todos os dias a gente abra a nossa Bíblia, que a gente medite a palavra. E a palavra que está na Bíblia, mas também que está na natureza, nos acontecimentos, nas pessoas. Queremos nesse momento, nesse silêncio, nessa comunhão com o nosso Deus, nessa conexão com o nosso Criador, nós queremos rezar, trazer presente as nossas necessidades, os nossos sonhos, nossos desejos. Queremos neste momento rezar pelo Cleidinaldo Pereira, pela Tereza Ricele Bezerra, Alex Mota, Luiz Carlos, a Neide Solange, Milena Coelho, Maroli. Rezemos também pela Solange Oliveira, pela Joana, pela Lucivânia Martins, seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva, o Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, recuperação da saúde de Isilda, Francimar do Pedro Raimundo, vamos rezar também pela Dona Edith Soares da Silva, Iranilde, Edith, pelo Hugo Costa, a Esté Costa, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela, a Maria Rita, a Cecília, o Pedro Miguel, todos os idosos, todas as idosas, todas as pessoas que estão com depressão. Vamos trazer presente também os nossos irmãos desempregados, as nossas irmãs desempregadas, as pessoas que se encontram doentes nos hospitais, internadas nas UTIs e também aquelas que estão doentes em suas residências. Rezemos pelos nossos familiares. Vamos também pedir paz para o nosso país e para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro. E Jesus ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o
filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos. E disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Certamente para nós que somos de igreja, que frequentamos, a igreja todos os domingos, na semana, que participamos dos grupos, das pastorais, dos movimentos, certamente não soa muito bem ouvir de Jesus essas palavras. Eu não vim para chamar justo, e sim pecadores. Ou seja, Jesus não veio só para os perfeitos, entre aspas, né? Só para os santos, entre aspas, mas Jesus veio para todo mundo, sobretudo para aqueles que têm a fama, de pecador, que já tem uma fama ruim mesmo. Então Jesus veio para todo mundo, não faz distinção de pessoas. Mas vamos voltar ao início do Evangelho. O Evangelho diz que Jesus saiu de novo, a gente está acompanhando esse movimento de Jesus. Esse Jesus que se encontra com pessoas no caminho e faz curas. Esse Jesus que vai na casa e ali também faz curas, faz milagre. E hoje Jesus sai de novo e ele vai para o mar. Ele vai para o mar. E é interessante que é no caminho que ele vai se encontrar com alguém muito especial. E é no caminho. O Evangelho diz que toda a multidão ia ao seu encontro. E o que é que Jesus fazia? O Evangelho diz que ele ensinava. E é justamente nessa passagem que ele vai olhar e que ele vê um homem, e aqui o interessante é que esse homem tem nome, ele vê um homem chamado Levi, e que depois passou a chamar, conhecido como Mateus, um dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus. E o homem diz o texto, que esse homem está sentado, trabalhando. Jesus está passando. O homem está sentado, trabalhando. E Jesus alcança esse homem. Jesus olha para esse homem. Ele olha para Levi. E depois que ele olha bastante, a gente podemos imaginar a cena, porque não é só Jesus que olha para ele, mas ele também olha para Jesus. E certamente não era um homem feliz, até porque ele era desprezado por todos, por causa da profissão. O cobrador de imposto era odiado. Então, certamente ele estava ali porque precisava ganhar o dinheiro dele, mas não estava feliz. E ali, quando Jesus olha para aquele homem, o olhar deve ter sido tão penetrante, deve ter sido um olhar tão profundo, que ele não resiste. E aí Jesus percebe, olhando para aquele homem, que ele pode ser um discípulo, um apóstolo dele. E aí ele vai chamar. E Jesus, quando chama, ele não usa muitas palavras. Veja que apenas ele diz: segue-me. E aí Levi faz um gesto que é muito importante. Ele se levanta. Ele se levanta e diz o texto que ele começa a seguir Jesus. Ele começa a seguir Jesus. Depois desse encontro amoroso, desse contato com esse homem,
com Levi, com Mateus, Jesus vai à casa de Levi. E certamente Levi estava tão feliz que ele chama seus companheiros. Ele chama outros cobradores de impostos. E ali também estão aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras. E é interessante que aí Jesus vai naquela casa e quando está comendo, ali está também os doutores da lei, os fariseus, e que são altamente covardes, porque eles não perguntam diretamente para Jesus. Eles não perguntam diretamente para Jesus, mas eles perguntam para os discípulos de Jesus. Por que Jesus come e bebe com cobradores de impostos e com pecadores? Porque eles não se aproximavam desse pessoal. Eles eram uma raça pura, uma raça limpa. E muitas vezes também nós nos consideramos assim, como os perfeitos, as santas e santos e etc, né? E aí eles não perguntam diretamente para Jesus, porque não tem coragem. Porque não tem coragem, são covardes. Eles vão perguntar para os discípulos de Jesus, por que Jesus, por que ele come com os pecadores e com os cobradores? E aí Jesus escuta, claro, porque está próximo, e Jesus vai dizer, as pessoas que têm saúde não precisam de médico. Portanto, Jesus se coloca aqui como um médico, Então, as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas as que estão doentes. Então, para dizer, esse pessoal precisa de mim. Por isso eu estou aqui, comendo com eles, dizendo para eles que eles são importantes, que eles também são filhos amados, filhas amadas de Deus. Por isso eu estou aqui com eles. E certamente aquele pessoal se sentiu muito bem com Jesus e muitos se converteram, muitos mudaram de vida por causa da aproximação de Jesus. E aqui é para a gente se questionar. Será que a gente muitas vezes também não nos afastamos? Muitas vezes, né, a gente se afasta daquelas pessoas que a gente acha que são pecadoras, que não tem mais jeito, quando a atitude deveria ser atitude diferente, né? A atitude de Jesus, de aproximação. Quando eu me aproximo, eu conheço melhor. E aí eu posso ajudar também. Então, essa aproximação, ela é muito importante. E aí, eu termino essa reflexão com a última frase do Evangelho de hoje. Eu não vim para chamar justo, e sim pecadores e pecadoras. Meu irmão e minha irmã, continuemos refletindo esse Evangelho, olhando para as atitudes de Jesus e olhando também para as atitudes do Levi, dos pecadores, das pecadoras, mas também olhando para as atitudes dos doutores da lei e dos fariseus. E aí tentando assim com quem eu me identifico mais, com Jesus, com o Levi, com os pecadores, com os cobradores de impostos ou com os doutores da lei ou com os fariseus. Então que a gente fique durante esse dia rezando e tentando responder essa pergunta. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.